Números, capítulo 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo, que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por causa do corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que vieram perante Moisés e perante Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhes, imundos estamos nós por causa do corpo de um homem morto, por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés, esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós, ou entre a vossa posteridade, estiver imundo por causa de um corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, de tarde, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém quando um homem for limpo, e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma será extirpada do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito assim a celebrará, um mesmo estatuto haverá para vós, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, até amanhã. Assim acontecia continuamente, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu acampamento. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor assentavam o acampamento, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo assentavam o acampamento. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel guardavam o mandado do Senhor, e não partiam. E quando a nuvem ficava a poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor acampavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém acontecia que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel acampavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor acampavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, guardavam o mandado do Senhor, segundo a ordem do Senhor pela mão de Moisés.